Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos começar a estudar resoluções de equações diferenciais, ordinárias, de segunda ordem não homogênea. Então, na nossa última aula, nós vimos resoluções, de equações diferenciais de segunda ordem homogênea, em que nós vimos dois métodos. Seria o método quando a equação tem os seus coeficientes constantes. Então, nós montávamos um polinômio característico e esse polinômio nós determinávamos as suas raízes e, de acordo com as raízes, nós tínhamos a solução. E depois nós vimos o método de Euler, que eram equações que tinham uma característica de ter o primeiro coeficiente com x ao quadrado, que era relacionado à derivada segunda de y, o coeficiente estava relacionado à derivada primeira em relação a x, e o coeficiente relacionado a y era uma constante, certo? E hoje nós vamos começar a estudar as não homogêneas. E o que seria a não homogênea? Eu não sei se vocês recordam da forma geral da equação. Então, quando ela é homogênea, depois que nós arrumamos, essa função g de x, ela é igual a zero. E já no caso da não homogênea, nós vamos ter uma função aqui de x, certo? Então, para resolver esse tipo de equação, qual é o passo que nós fazemos? Nós primeiro temos que calcular, certo? A solução da homogênea associada a essa equação. Então, primeiro nós fazemos considerando que esse g de x é igual a zero. Então, nós guardamos esse resultado, que é esse YH, que é a solução da homogênea associada. E depois nós vamos encontrar uma solução particular, que é representada por YP, em que essa solução particular, ela está relacionada com essa função g de x, certo? Então, se a gente também recordarmos, a nossa solução homogênea, ela geralmente é nessa característica, de C1 vezes Y1, mais C2, Y2. Ou seja, as constantes sempre estão apresentadas na função homogênea, certo? E já na função particular, nós não temos uma constante, certo? Ela representa essa função aqui, g de x, o que é que satisfaz para ter essa igualdade igual a essa função g de x, certo? E aí, para determinarmos essa solução particular, porque a homogênea nós já aprendemos dois métodos que nós vamos ter que observar a equação dada, nós temos também dois métodos, que seria coeficientes a determinar e por variação de parâmetros. E quando é, professora, que nós vamos usar um ou outro? Vai depender das características dessa função g de x, certo? Então desculpa, teve interferência, perdão, continuando. Então, essa solução particular, ela vai depender das características dessa função g de x, certo? E aí nós temos coeficientes a determinar e variação de parâmetros, certo? Aqui é só a nomenclatura do que seria o YH e o YP. Então, o primeiro método que nós vamos estudar vai ser o método por soluções por coeficientes a determinar, ou coeficientes indeterminados, que aí o nosso papel é determinar esses coeficientes, certo? Então, este método, ele vai se aplicar às equações do tipo
Quando g de x for apenas uma constante, por exemplo, 10, 5, 2, certo? Em que depois que nós isolamos a derivada segunda, derivada primeira e o y, caso tenha derivada primeira e y, restou só uma constante aqui. Então, é uma das funções que a gente pode usar esse método. A outra é um polinômio de qualquer grau. Por exemplo, x mais 1 é um polinômio de primeiro grau. X ao quadrado, certo? Ou uma função exponencial, por exemplo, e elevado a 2x. Ou uma função seno ou cosseno, seno de 3x, cosseno de 3x, certo? Ou o produto ou soma dessas funções, certo? Então, por exemplo, eu posso ter g de x como sendo um polinômio, por exemplo, x, mais uma função exponencial, e de x. Então, x mais e de x. É uma soma desses tipos aqui de funções. Então, nós podemos também aplicar esse método, certo? Por exemplo, g de x é igual a ln de x. Então, não podemos aplicar esse método, certo? Não faz parte. Secante de 2x. Também não vamos poder, certo? Professora, mas secante não é 1 sobre cosseno? Ali é uma divisão, né? Então, nós não vamos conseguir juntar aqui ou por produto ou por soma. Então, essas funções, por exemplo, ln de x, secante de x, ou múltiplos, né? Cossecante, nós não podemos utilizar esse método de coeficientes a determinar, certo? Nós usamos o variação de parâmetros, que no caso do outro método, ele não tem restrições a essa característica da função g de x, certo? Ok? Então, se nós tivermos com uma função g de x com essa característica, como é que nós resolvemos? Como seria o procedimento de resolução? Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa é encontrar uma equação homogênea associada, certo? Depois, nós vamos escolher uma função particular similar à nossa função g de x, certo? Professora, como é que é essa escolha? Essa escolha tem essa tabela que nos ajuda, certo? A escolher como seria a função particular, certo? Então, por exemplo, aqui se a minha função g de x for k vezes e elevado a beta x. Então, aqui nós temos uma função exponencial, certo? Aí, como é que nós escolhemos a solução particular? Nós vamos ter que escolher também uma função exponencial, certo? Esse a é o coeficiente que eu tenho que determinar, certo? Esse beta aqui é justamente igual o da função g de x, que está lá na nossa equação que nós temos que resolver, certo? Então, eu faço essa escolha se a minha equação for exponencial, certo? Esse k que está representado aqui é também dado na equação, é a função g de x, certo? Se nós tivermos um polinômio, aqui está só representado por k vezes x elevado a n. Mas, por exemplo, poderia ser x ao quadrado mais 2, certo? Então, eu sempre vou representar, se eu tiver um polinômio, a solução particular pelo um polinômio também. No entanto, esse polinômio, ele sempre tem que ser representado de forma completa, certo? O que eu falei agora para vocês como exemplo era x ao quadrado mais 2, certo? Então, x ao quadrado mais 2, ele não é um polinômio completo, certo? Então, vamos supor que a nossa função
g de x fosse essa, x ao quadrado mais 2, certo? Então, como seria a solução particular? A solução particular é um polinômio de segundo grau, só que eu tenho que representar ele de forma completa. Ax ao quadrado mais bx mais c. Vou representar aqui embaixo, certo? Então, se g de x é um polinômio, a gente tem que apresentar a função particular por um polinômio do mesmo grau, né? Só que completo, certo? Por exemplo, a função g de x é igual a 5, né? É uma constante. Então, a gente vai representar apenas por a solução particular, certo? Então, espero que vocês estejam compreendendo. É dessa forma que a gente escolhe a função particular se for polinômio, certo? Vamos dar aqui um exemplo da função e de x. Vamos supor que a minha função g de x é 2x elevado a 3x. Então, como seria a solução particular? Seria A, que é o coeficiente que eu vou determinar, vezes, aqui é um E, vezes E elevado a 3x, certo? Então, ó, a função E elevado a 3x a gente repete, só que vai ficar com o coeficiente A, ok? E se eu tiver o cosseno ou seno, como seria a solução particular? A solução particular sempre vai ser a soma de cosseno com seno. Mas, professora, se eu só tenho g de x com cosseno, eu vou ter que apresentar a soma? Sim, porque quando a gente vai fazendo as derivadas, sempre elas não vão do cosseno, seno, cosseno, então a gente vai tendo os múltiplos, então a gente tem uma solução particular composta por cosseno e seno. E o que é esse ômega, professora? Se, por exemplo, a nossa função for cosseno, oxe, como é que eu apago? Ficou arriscado. Cosseno de 2x, a função g de x. Então, aqui seria A cosseno de 2x mais B seno de 2x, certo? Da mesma forma, seria o seno WX, por exemplo, seno de 3x. Então, a solução particular seria A cosseno de 3x mais B seno de 3x, certo? Então, se tiver, sempre vai ser a soma, ok? Aqui embaixo, já seria se eu tivesse tipo produto. Como seria a representação, certo? Então, vocês estão vendo uma função exponencial vezes a função cosseno. Então, como é que vai ser a solução particular quando nós tivermos um produto? Quando nós tivermos um produto, a solução particular vai ser um produto, certo? Então, seria a solução particular da exponencial, que seria A vezes E elevado a beta x, vezes a do cosseno de ômega x. Que como eu já usei A, aqui seria B e C. Aí multiplica. Professora, mas não está aparecendo aqui o A, nem aqui é B, nem aqui é C. É porque a gente já multiplicou. Então, fica uma constante, certo? Então, quando vocês tiverem um produto, a solução particular é o produto dessas soluções de cada função. E se tivermos a soma, aí vai ser a soma. Então, por exemplo, se eu tiver exponencial mais um polinômio, então vai ser a solução particular que está representando o exponencial mais o polinômio, ok? Então, esse seria o procedimento 2 que a gente está escolhendo a solução particular. Aí, agora, qual seria a terceira etapa? A terceira etapa é a gente
substituir essa solução particular na equação diferencial que foi fornecida. Então, nós vamos ter que derivar a primeira, derivar a segunda, essa solução particular escolhida, para substituir. E aí, depois, nós vamos comparar ambos os lados para determinar esses coeficientes, certo? E aí, depois que eu determinar esses coeficientes, que seria, por exemplo, esse A, B e C, nesse exemplo do polinômio, eu vou, para representar a solução geral, eu faço uma soma da solução homogênea que foi encontrada, associada, mais essa solução particular, certo? Então, seria esse o procedimento de forma geral, certo? No entanto, nós temos que ter cuidado com um detalhe. Qual seria esse detalhe? A solução particular com a solução da homogênea associada. Se porventura a solução particular que a gente escolheu aqui através da tabela coincida com uma das soluções da homogênea associada, nós vamos ter que multiplicar a solução particular por x, certo? Porque senão a gente não consegue determinar esses coeficientes. E, professora, multipliquei por x e ainda coincidiu com a outra. Aí multiplica novamente por x, certo? Então, esse está mostrado nos próximos slides, certo? E são duas regras importantes. Que essa que eu citei para vocês é essa regra da modificação. Que caso algum termo da solução particular seja uma solução da homogênea associada, nós multiplicamos a solução particular escolhida por x. E aí, se não der certo, seria por x ao quadrado, se coincidir ainda. E se continuar a coincidir, que pode acontecer quando ela é de terceira ordem, aí multiplica por x de novo. Vai multiplicando por x até não coincidir, certo? E a regra básica é essa daqui, que faz parte até do procedimento, que sempre a gente vai ter que escolher a solução correspondente e depois determinar, substituindo essa solução particular e suas derivadas na equação diferencial. Beleza? Então, esse é o procedimento que nós temos que fazer. Primeiro, observa a função g para poder escolher o método adequado. Se for uma daquelas funções, vamos resolver por coeficientes a determinar. Ok? Então, aí qual é o primeiro procedimento? Depois que a gente observa a função g de x, resolvemos a homogênea associada. Depois, vamos e escolhemos uma solução particular partindo da tabela 1. Aí, depois que nós escolhemos, a gente faz uma observação com a solução da homogênea. E se coincidir, nós temos que sair multiplicando por x. Aí, se não, continuamos, que seria calculando as derivadas, para depois substituir na EDO e assim acha os coeficientes. E a solução geral é a soma da homogênea associada com essa solução particular, certo? Beleza? Então, eu recomendo que sempre, depois que escolher qual é a particular, fazer uma comparação com a homogênea associada, a solução que foi obtida, para poder verificar se não precisa fazer essa regra da modificação, ok? Então, vamos a um exemplo. Aqui ainda tem a terceira regra que apareceu, que eu já até tinha dito ela, que se a gente tiver a soma, né, das funções lá aparecidas na g de x, a gente faz a soma das particulares para achar a solução correspondente, ok? Que ficou errado o efeito, mas vamos nós aqui para os exemplos, certo? Então, eu vou fazer o primeiro exemplo e vou dar
paro na gravação para vocês perguntarem, ok? Então, ó, nós temos esses 5 exemplos citados aqui, sendo o item E solicitado para que vocês façam em casa, para treinar. Então, nós vamos fazer primeiro esse item A, ok? Então, ó, se vocês observarem aqui, primeira equação, nós temos uma equação que a gente arrumando, ó, ficou a derivada segunda de y, não temos derivada primeiro, ok, sem problema, e temos o termo do y. Só que sobrou 8x ao quadrado, sem estar multiplicado ou por y ou pelas suas derivadas. Então, essa equação, ela é não homogênea, certo? Pode ser que vocês não encontrem uma arrumadinha. A equação arrumada, então, vão ter que arrumar, certo? Então, é colocar o que não está multiplicado por y ou suas derivadas por segundo membro. Se não restar nada e for zero, ela é homogênea, certo? Aí vamos observar agora a função g de x, que a função g de x, para essa questão, ela é 8x ao quadrado, certo? Então, ó, ela é um polinômio, mesmo que seja incompleto, certo? Então, está aqui a função. Então, se é um polinômio, eu posso usar esse método de coeficientes a determinar, certo? Aí, qual vai ser o primeiro passo que nós vamos fazer? Vai ser resolver a equação homogênea associada. Então, a equação homogênea associada desse item A seria a derivada segunda de y mais 4y igual a zero. A homogênea associada nós montamos só considerando aqui g de x zero, certo? E aí, essa homogênea associada, ela é uma equação com coeficientes constantes. Então, como é que eu resolvo? Aí eu tenho que me recordar do que nós estudamos na última aula. Eu vou montar o polinômio característico, né? Que é aquele polinômio AM ao quadrado mais BM mais C. Nesse caso aqui, o A é 1, então fica M ao quadrado. O B é 0, eu não tenho um termo de derivada primeiro, então tenham cuidado quando for montar a equação. E o C é 4, então tá aqui. Logo, a equação ficou m quadrado mais 4. Aí, o que eu vou fazer? Vou resolver, certo? Então, passando mais 4 para o segundo membro, fica menos 4. E aí, eu vou tirar a raiz, que é mais ou menos, raiz de menos 4, que vai dar mais ou menos 2i, certo? Então, aqui, vocês estão no caso em que o delta, né, ele é negativo, raízes complexas, em que eu tenho a parte real dessa raiz sendo zero, e a parte imaginária é 2, né? O módulo lá para a gente montar a solução, certo? E aí, se vocês lembrarem, a solução homogênea dessa equação é o quê? É C1 elevado a x, a p de x, né, de forma geral, eu estou falando a forma geral. C1 elevado a p de x, vezes cosseno de Q de x, mais C2 elevado a p de x, seno de 2 de x. Só que como o p é zero, 0 vezes x vai ficar 0, e o Q é 2, ou seja, eu substituí os valores na representação da solução homogênea. Então, aqui ficou um efeito, mas vai aparecer que essa solução vai ficar C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x, certo? Então, eu guardo essa solução da homogênea, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou achar a solução particular, certo? Então, como essa solução ela é um polinômio, a g de x, desculpa, nós vamos supor que a solução particular é um polinômio de segundo grau completo. Então, a solução particular que nós vamos propor vai ser ax ao quadrado
mais bx mais c, a solução particular, certo? Aí, o que eu vou ter que fazer? Vou derivar a primeira, essa solução particular que eu escolhi baseada lá naquela tabela, certo? Então, a derivada primeira fica 2ax mais b, né? Porque a derivada de c é zero. Vou derivar novamente. Aí, a derivada segunda fica 2a, certo? Então, o que eu faço agora? Vou substituir na equação diferencial, certo? Então, onde tem a derivada segunda, eu vou colocar 2a. Como não tem derivada primeira, não vai precisar substituir. E onde tem y, eu vou colocar a própria solução particular, que é ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Agora apareceu aqui a nossa soluçãozinha da homogênea arrumada, ok? Então, continuando. Então, quando nós substituímos lá, nós tínhamos a derivada segunda, que era 2a, mais 4 vezes y. Aí aqui a gente já multiplicou. Então, ficou 4ax ao quadrado, mais 4bx, mais 4c, igual a quê? A 8x ao quadrado, que é a nossa função g de x, certo? Então, nós substituímos normalmente. Agora, eu tentei só arrumar aqui para ficar numa ordem certa. Então, ficou 4ax ao quadrado. Aí, depois, os termos que só tem x, foi 4bx. Depois, os termos que não tem x, ficou 2a mais 4c. Certo? Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos comparar esse primeiro membro com esse segundo, com o intuito de determinar A, B e C, certo? Então, ó, se vocês compararem aqui, ó, 4a x ao quadrado, o único termo que tem aqui seria 8x ao quadrado. Então, comparando, ó, 4a tem que ser igual a 8. Aqui não tem mais nada, então é como se eu tivesse 0 vezes x mais 0. Então, fazendo uma comparação, ó, 4b tem que ser igual a 0, ok? E 2a mais 4c tem que ser também igual a 0, certo? Então, a gente vai comparar o primeiro com o segundo para determinar esses coeficientes. Então, o primeiro fica que 4a igual a 8, foi em cima da linha, peço perdão. Então, a ficou igual a 2, certo? Aí, 4b igual a 0, logo b ficou igual a 0. E 2a mais 4c é igual a 0. Como a é igual a 2, eu vou substituir. Então, fica 4c igual a menos 4, logo c é menos 1. Certo? Então, eu achei A, B e C. Logo, a gente vai substituir na solução particular, que se vocês lembrarem, ela tinha essa carinha. Era a x ao quadrado. Desculpa a letra, mas eu estou escrevendo aqui um próprio mouse do notebook. Bx mais c, certo? E aí a gente tem que ter cuidado para não substituir também as coisas no lugar errado. O A não é 2, então fica 2x ao quadrado. O B deu 0, então esse termo não vai ter. E o C era o quê? Menos 1. Então a solução particular é 2x ao quadrado menos 1, certo? Então, nós achamos a homogênea e achamos a solução particular. A solução geral da equação vai ser a soma. Então, aqui eu tenho a solução da homogênea associada, que nós determinamos, certo? Mais a solução particular, ok? E um detalhe, ó, acabou que nós não chamei a atenção, né? Que a solução particular que nós estávamos propondo era um polinômio, né? Ax ao quadrado mais b de x mais c, que não coincide, ó,
em nada com a solução homogênea associada, que é cosseno e seno, certo? Então, esse é o procedimento para resolver, ok? Vamos fazer mais um exemplo e aí eu dou um amparo para vocês tirarem as dúvidas, ok? Então, vamos fazer o nosso próximo exemplo, que é o item B. Então, primeiro vamos observar a equação. Então, aí vocês têm uma equação que ela é não homogênea, cuja função g de x é igual a e de x. Então, essa é a nossa função g de x, certo? E aí, se nós observarmos o primeiro membro, eu tenho uma equação, né, com coeficientes todos constantes. Não aqui derivado segundo, derivado primeiro e y, então o que sobrou foi e de x. Então, transformou essa equação em não homogênea, certo? Então, cuja g de x é e de x. Como é uma função exponencial, eu posso utilizar esse método para resolver, certo? Então, qual é o primeiro passo? Resolver a homogênea associada. Então, qual é a equação homogênea associada? Onde tem e de x, nós vamos colocar zero, certo? Então, aqui nós temos uma equação com coeficientes constantes, mas poderia ser uma tipo Euler, aparecer e nós resolvemos da mesma forma, certo? E aí, quando nós temos uma equação com coeficientes constantes, homogênea, nós montamos o polinômio característico. Então, como ela está completa aqui, vai ficar m ao quadrado, mais 3m mais 2. Novamente, eu saliento que tenham cuidado quando for montar, principalmente se ela for uma equação incompleta, certo? E agora eu vou ter que achar as raízes desse polinômio característico. Então, achando o valor do delta, nós temos 3 ao quadrado, que dá 9, menos 4 vezes 1 vezes 2. Logo, delta deu igual a 1. Então, delta maior que zero, nós estamos naquele primeiro caso lá, quando a gente estudou as equações homogêneas. Nós vamos, então, encontrar as raízes. Então, é menos b, que fica menos 3, mais a raiz de delta, que é 1 dividido por 2a, que dá 2. Então, a primeira raiz dá menos 1. A segunda raiz vai ser só o menos delta aqui. Então, a segunda raiz deu menos 2, certo? Então, a solução lá pelo primeiro caso, né, de forma geral, ela é C1 elevado a M1 vezes x, mais C2 elevado a M2x. Nós só substituímos aqui o M1 que deu menos 1 e o M2 que deu menos 2, certo? Então, aqui nós encontramos a nossa solução da homogênea associada. Eu só vou escrever, que é o caso 1, para vocês recordarem, certo? E aqui o caso 1, a solução de forma geral era essa. O traço, por que você vai aparecer C1 vezes E elevado a M 1 vezes X, certo? Mais C2 vezes E elevado a M 2x. Ou se a gente chamar raízes de R, R1 e R2. Não modifica nada, certo? Aí aqui nós substituímos os nossos valores de M1 e M2. Beleza? Então, nós encontramos a homogênea associada. Agora, qual vai ser o próximo passo? Determinar a solução particular. Então, como a g de x é uma função exponencial, nós vamos ter que propor uma solução particular exponencial. E como seria essa solução particular? Seria, né, a vezes e elevado a x.
certo? Então, ó, lembre-se que aqui na forma geral tinha um beta, né? Como esse beta é 1, aqui também fica 1, ok? Qual é o próximo passo? Vamos observar logo se não coincide nada com a homogênea, certo? A homogênea tem E elevado a menos x e E elevado a menos 2x. Então, não coincide, porque a minha solução particular é E elevado a x. Se porventura aqui fosse E elevado a menos x, aqui ia ficar menos x, aí ia coincidir. Mas não coincidiu, ok? Nós temos aqui os coeficientes do x, né, que está na exponencial, diferente. Então, não preciso sair multiplicando por nada, certo? Vai ser ela própria. Então, eu faço a derivada primeira, e a derivada de a vezes a elevada a x é o quê? A elevada a x. E a derivada segunda, que também vai ser a elevada a x, certo? Então, qual é o próximo passo? Substituir na equação diferencial para determinar o a, ok? Então, vamos nós substituirmos. Então, substituindo, ó, a derivada segunda, que deu a elevada a x, aí era 3 vezes a derivada primeira, então fica 3a elevada a x, mais 2 vezes y, que era 2a elevada a x. Isso é igual à função g de x, que é e de x. Como todos os termos aqui é elevado a x, é só eu somar. A mais 3a, 4a, mais 2a, 6a. Então, ficou 6a é de x igual a e de x. Aí, agora eu vou ter que comparar. Então, aqui eu tenho 6a igual a 1, certo? Então, eu tenho que a é igual a 1 sexto, certo? Então, determinei o coeficiente. Logo, a solução particular, né, que ela tinha essa cara aqui, que a solução particular que nós escolhemos era a vezes e elevado a x, então, substituindo a que nós determinamos, nós encontramos a solução particular 1 sexto de e elevado a x. Então, a solução geral é o quê? É a homogênea associada à solução obtida, mais a particular. Então, está aqui a solução geral. Isso aqui foi a nossa solução da homogênea associada e a solução particular. Beleza? Então, agora nós vamos para o item C, mas vamos tirar primeiro as dúvidas.